Beleza, galera? Jorge aqui de novo. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre rigidez dos quadros. A gente tem uma tabela aqui com várias bikes de estrada. Foi testada a rigidez do movimento central, da direção, do garfo, da parte de canote ali, né? A parte de conforto. E cada ponto desses, né, vai ter um número ali de uma rigidez em newton por milímetro. Então, quantos newtons de força você precisa aplicar para você mover 1 milímetro da peça, né? E essa tabela do Tour Magazine Stiffness Test 2021, vou deixar o link na descrição, tudo mais para vocês darem uma olhada também. Por que é interessante a gente ver aqui esses vários modelos de bike? Porque conforme passam os anos, as marcas lançam novos modelos de bike e dizem o quê? Agora a bike ficou mais rígida, mais confortável, mais leve, né? Performa melhor, mais aero, não sei o quê. E às vezes eles vão até colocar porcentagens, né? Agora 17% mais rígida. Só que isso, tipo, como é que eu vou conferir isso? Eu vou subir nessa bike, eu vou andar e vou dizer, caraca, tá mais rígida mesmo. É algo difícil, né? Eu sei que muita gente aqui no canal anda só de MTB, né? Não anda de speed, mas o que a gente vai ver aqui vai ser produtivo também para quem anda de MTB. Porque assim como as marcas dizem que as bikes de estrada ficam mais rígidas, pro MTB falam a mesma coisa, né? Cada vez que lança um novo modelo, ficou melhor, mais rígido, tal. Mas vamos ver melhor sobre isso aí. Então eu já vou para o modelo mais emblemático, que é Specialized S-Works Tarmac. Depois a gente vai para as Cannondale, tá? E a gente vem para a Tarmac aqui, eu vou colocar uma imagem para vocês da Tarmac SL5 lá de 2014. Olhem essa bike aí. Vocês já viram essa bike antes na rua, não viram? Depois a gente teve em 2017 a Tarmac SL6. E depois, hoje, né, a gente tem a Tarmac SL7. E hoje não temos mais a opção de freio ferradura. Hoje, somente freio a disco, tá? Será que ficou mais rígida? Vamos lá. Rigidez do movimento central de 84 Newton para cada milímetro reduziu para 58 na SL7, ou seja, menos rígida no movimento central. Na direção, 120 para 97, menos rígida também. No movimento lateral do garfo, de 64 para 53. E na questão do conforto, aqui se manteve parelho, né? Uma mesma... No caso do conforto aqui, quanto menor o número, seria melhor, tá? Que seria mais confortável a bike. Então, por exemplo, se a gente olhar a Lei Sprint, que é uma bike, vou colocar a imagem na tela, que é uma bike de alumínio voltada para performance. Se a gente olhar os números dela, ela é uma bike mais rígida do que as bikes de carbono da Specialized. Quando vai lá para conforto, né, o canote dela é extremamente rígido. Tipo assim, a bike é muito rígida, então ela não vai dar conforto. Agora vamos para as bikes Cannondale. A bike Cannondale eu também acho interessante. No caso da Cannondale eu quero fazer uma comparação diferente, tá? Que seria alumínio versus carbono. Eu sou feliz proprietário de uma KAD 13 e vamos comparar aqui a KAD 13 Disc com uma Super 6 Evo High Mod Disc. Super 6 Evo High Mod seria o quadro de mais alta performance da Cannondale, onde a ideia da versão High Mod em relação à versão normal de carbono é que a High Mod propõe o seguinte: manter níveis de rigidez, manter performance, só que com muito menos peso, tá? Em questão aí na casa entre 20% e 30% uma High Mod consegue reduzir de peso, tá? Para versões normais de carbono. E a versão de alumínio vai ser aí umas 200 gramas mais pesada, que daria algo entre 15% e 20% mais pesado do que a versão de carbono, tá? Que é a KAD 13. Essas bikes têm a mesma geometria, têm o mesmo desenho, tá? E se a gente olhar aqui, a rigidez da KAD 13 é praticamente idêntica da Super 6 Evo High Mod, ó. 72, 98 para 100, 54 para 52, quer dizer, igual. No conforto, uma bike de alumínio flexionando tão bem quanto a bike de carbono, ou seja, a tecnologia da Cannondale, né, que é o Cannondale Save, que ela faz ali no triângulo traseiro, no canote e tal, aparentemente funciona mesmo, porque realmente a bike mantém bons níveis de conforto. Cara, é uma bike de alumínio que custa muito menos do que a bike de carbono e que te entrega uma excelente performance, tá? Ela pesa um pouco a mais? Pesa um pouco a mais, mas custa muito menos, né? E o alumínio versus carbono tem uma outra questão também, a questão ambiental, né? Que o carbono é assim, né? O quadro de carbono, depois que ele foi usado, quebrou, descartou, ficou obsoleto, enfim, esse carbono ele vai para a natureza
e ele não é biodegradável, né? Então ele vai ficar lá, sei lá, milhares de anos na natureza, não sei. Enquanto que o alumínio, ele é reciclável, né? Você pode reaproveitar aquele alumínio. Então tem essa questão aí também. Sei que existem outras indústrias que usam carbono além da indústria de ciclismo. Talvez o ciclismo seja o menor das indústrias, né, que usam carbono. A gente tem automotiva usando carbono, a gente tem aeronáutica usando carbono, enfim. Mas né, é algo a se pensar para quem pensa em meio ambiente, né? Eu sei que tem gente que não liga nada para isso, mas eu acho que é algo a se considerar também. A gente sabe que na alta performance carbono sim vai ser melhor, mas e para um cara normal como eu e você, né? Será que faz realmente diferença ter um quadro de carbono? Pô, cara, às vezes não é tanto assim, tá? Então o que a gente pode tirar do que a gente viu nesse vídeo aqui hoje? Quais são as conclusões, né? Lembrando que as conclusões daqui vão servir também, vão se aplicar para o MTB, tá? Porque são as mesmas fabricantes, aplicando os mesmos métodos de construção nos quadros, enfim, e prometendo que os quadros estão ficando melhores a cada ano, né? Primeiro, as bikes ficam melhores conforme o passar das gerações? Sim, ficam, porque não muda só o quadro. Muda rodas, né? A gente tem várias tendências. Então, nas bikes de estrada, a gente teve bikes que foram ficando mais aero, que foram adicionando, tirando freio ferradura, entrando freio a disco, entrando rodas mais largas, entrando pneus mais largos, bikes que, por causa de pneus e de rodas mais largas, foram ficando mais confortáveis. Também entrou o tubeless para as bikes de estrada. Anos atrás todo mundo usava câmera, né? Ou tubular. Agora os atletas usam tubeless. Então as bikes ficaram mais confortáveis com isso, né? E ganharam performance também. Por que não, né? Afinal, tem até o peso mínimo, né? Os atletas profissionais usam bikes lá de 6,8 quilos, tal. Então as bikes mantêm performance. Ah, a bike ficou menos rígida? Ficou, né? Em alguns casos aqui ficou, em outros não. Mas naquele caso que eu mostrei da S-Workstar Max ficou menos rígida. Mas isso vai ser um ponto assim de rigidez que... Ah, reduziu a rigidez, mas chega ao ponto de diminuir a performance, de ficar tipo mole? Provavelmente não, né? Senão já teriam falado na internet aí sobre isso, enfim. Então assim, a bike num geral, ela melhorou, né? Vários pontos. Os grupos também melhoraram e tal. Mas não necessariamente ela ficou mais rígida, tá? Então, é algo assim a se observar. As pessoas, nesse ponto de rigidez, propagam informações que elas recebem que nem sempre são verídicas, né? Então, o que sempre dizem por aí, né? Os quadros de carbono são mais rígidos do que os quadros de alumínio. Os quadros de carbono são mais confortáveis do que os quadros de alumínio, porque eles flexionam mais, porque não sei o quê. Depende, cara. Olha só. Eu sempre ouvi que bikes da Pinarello eram super confortáveis, tá? E a gente vem aqui na medida de canote das bikes das Dogma aqui da Pinarello, extremamente rígido, cara. Será que essa bike realmente é confortável? Então, assim, tem muitas informações que são repassadas, né? É tipo um telefone sem fio, assim. As pessoas ficam falando isso, até que uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade, mas a gente vai ver, continua sendo mentira, tá? Então, isso é algo a se pensar, isso é algo que também acontece no MTB, tá? Sei que várias tendências nas bikes melhoraram, agora a gente tem eixos passantes, a gente tem várias coisas que mudaram e melhoraram, mas se você tem uma boa bike, por exemplo, no meu caso, que tenho uma Specialized, uma bike de alumínio, excelente quadro de alumínio, tá? Talvez um dos melhores quadros de alumínio do mercado, não vejo a necessidade de trocar a minha bike, tá? Trocaria se eu fosse para uma bike full suspension. Ir para uma hardtail de alumínio só para ganhar algumas gramas e talvez nem ganhar conforto, talvez nem ganhar rigidez, é algo que não me apetece, é algo que não me convence a gastar dinheiro a mais desnecessariamente, tá? E eu quero saber o que você pensa sobre isso que a gente viu aqui no vídeo. Você acha que dá pra gente acreditar na marketagem aí das marcas e sempre dizer que os quadros, né, ficam melhores, mais rígidos e tal? Quero saber a sua opinião, o que você pensa sobre isso. Tem vários outros pontos que eu poderia ter falado nesse vídeo, que eu não estou falando para não deixar muito longo assim, né? Mas escreve aqui embaixo algum ponto que eu esqueci de falar, alguma coisa que você acha que é interessante sobre esse tema aqui. Coloca aqui nos comentários e a gente troca uma ideia. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu!